Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante, ansiedade. Você tem ou conhece alguém que sofre desse mal? Sobre isso a gente conversa hoje com a Josi Barros, fisioterapeuta, que vai trazer um pouquinho sobre essa realidade na nossa vida, né, Josi? Seja muito bem-vinda. Como vai? Muito obrigada, Roberta. É um grande prazer estar aqui com você no Descomplica aí. Isso aí. Então vamos descomplicar um pouquinho, porque a ansiedade por si só já é complicada, né? Então, o que a gente pode trazer, Josi, quando a gente fala de ansiedade hoje, a gente vê que a sociedade inteira praticamente sofre desse mal ou conhece alguém que está sofrendo. O que caracteriza a ansiedade? Porque às vezes tem algumas situações que nem é ansiedade, a pessoa fala, eu estou ansiosa, eu sofro de ansiedade. Quer dizer, é como se fosse algo até positivo em algumas vezes. A pessoa gosta de ser ansiosa, né? Só que ela não sabe o mal que está por trás disso, né? Existem alguns casos em que a pessoa não tem ansiedade, embora hoje, no mundo que a gente vive, com uma tecnologia, né, tão a nosso favor, de maneira tão rápida, favoreça isso. Um dos casos que eu vou levantar aqui, que muita gente não sabe, tem muito a ver com a coluna. Principalmente em pessoas que têm escoliose. É um assunto assim que as pessoas não fazem ideia. Como ela é um desvio tridimensional, em que ela inclina e gira o tronco em cima do quadril, que é o gradil costal, é o seu tronco, né? Ela é um desvio tridimensional. O que ela faz? Ela inclina e gira em cima do quadril. Então, ela altera toda a tua biomecânica a nível de simetrias. E nós temos um nervo que sai da base do seu crânio, chamado nervo vago. Ele sai de um buraquinho chamado forame jugular. Ele inerva a sua cervical. E ele inerva órgãos do tórax e chega até o seu abdômen. Então, ele é um nervo que ele também trabalha na produção de suor nas extremidades. Então, se eu tenho um desvio que inclina e gira a minha coluna, girando as simetrias, a minha cabeça vai acompanhar, igual os meus ombros, eu fico toda assimétrica. Então, a minha cabeça fica inclinada e girada levemente, eu vou ter o quê? Um pinçamento, uma disfunção nesse nervo e eu vou apresentar sintomas vagais. Quais são os sintomas vagais? Palpitação, enjoo, náusea, ele também inerva o estômago, alterações intestinais, sudorese excessiva nas mãos, porque o nervo, quando ele está em disfunção, quando ele eleva um estímulo excessivo, ele vai escravizar quem ele inerva. Na hernia de disco, a gente não tem um pinçamento dos plexos da coluna que está dentro do seu canal medular, e aí a hérnia vai lá e entra no canal e toca esse nervo, ele vai dar o quê? Uma dor reflexa, ele vai escravizar músculos que ele inerva, você fica travada, você fica com espasmos musculares, porque o nervo é a rainha do xadrez. Então, se eu tenho uma disfunção de vago, eu vou apresentar hiperatividades nesses órgãos e eu vou ter sintomas vagais. Se você procurar na internet o que são sintomas vagais, eles são extremamente semelhantes com a ansiedade. Então, a maioria dos pacientes não tem uma inspeção da coluna e é tratado como ansiedade. Nossa, gente. Adolescente, criança, não estou falando que é só isso. Sim. Mas isso pode potencializar um quadro muito grande que eu já tenha de ansiedade, até pela ambiência. Qual que é a minha ambiência? Uma vida agitada, o uso do celular. Eu tenho informações muito rápidas no celular que geram um estímulo cerebral numa onda em que vai favorecer um excesso de pensamento. Eu tenho uma dopamina imediata. Meu cérebro começa a associar, né, que eu tenho ali um prazer imediato, o cérebro trabalha por neuroassociações, ele foge da dor e ele quer obter prazer, então quando ele faz essa linkagem, opa, esse aparelhinho me dá dopamina, é o TDAH, a pessoa não consegue se concentrar numa única, ela começa a estudar, ela não tem dopamina, ela larga o estudo e pega o telefone. Ela quer procurar, ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque é o cérebro buscando dopamina. Agora, a gente está falando, né, Josi, assim, ó, de uma geração que é a geração da ansiedade. A gente fala que depressão e ansiedade é o mal do século, né? E principalmente depois da pandemia, a gente percebe essa geração de crianças e adolescentes sendo afetados por isso. Agora que você trouxe esse ponto que eu desconhecia, que é a questão da coluna, a gente pode pensar, de repente, numa adolescente onde está vindo o seio, que ela acaba se encurvando para esconder, e tudo isso nessa loucura também, porque tem a parte emocional junto, né? Mas, como você falou, acaba potencializando essa condição que ela está submetida. Então, assim, a postura de uma adolescente, ela vai interferir nisso? Total, tudo começa na postura.
Eu adoro fazer analogia com o carro. E as pessoas entendem muito por analogia. Quem dirige sabe, você tem um carro que está desalinhado, quando você não dá a mínima e demora muito para fazer o alinhamento, esse carro ele está sempre comprometido, primeiro, nas rodas, e não é de maneira proporcional. Eu começo a desgastar só rodas de um lado, do outro lado não, eu começo a perder suspensão. Então, quem são as rodas? As minhas estruturas, as minhas articulações, a suspensão, a minha coluna. Por quê? Porque eu tô torta. O corpo, ele vai criando compensações. O corpo, ele é fantástico. Ele se adapta a tudo, pro bom e pro ruim. Tanto é que ele se adapta ao tudo, que ele tem, a tudo que ele tem poder de autocura. Se a gente desobstruir os meios, ele consegue se curar. Ele responde muito bem ao RPG. Sim. Por quê? Porque ele se adapta. Agora, se eu não trato e continuo torta, eu vou ser cada vez mais torta. E a escoliose nessa fase gera aí um problema emocional muito sério, porque a criança, o adolescente, ele não sabe que aquilo é um desvio e que tem como corrigir. Ela acredita, até porque ela está numa fase de se conhecer e de aceitação, que ela tem um corpo feio. Porque é um desvio que vai inclinar e girar, então ela vai ter mais cintura de um lado, menos cintura do outro. Crianças que crescem muito rápido no estirão, muito magras, muito altas, começam a ficar cifóticas, com hipercifose. Meninas que desenvolvem o seio com vergonha de estar entrando nessa fase, virando mulher. Ela começa a forçar uma postura fechada. Então, quando você faz o RPG que você alinha, isso reverbera diretamente no teu emocional, na autoestima. Eu vou dar um exemplo para as pessoas entenderem. Você pega uma pessoa deprimida. Como é a postura dela? Cabisbaixa. Sim, encolhida, ela é fechada, ela é tímida, ela é introvertida. Ela olha para o chão. Então, quando eu alinho a minha postura, isso reverbera diretamente no meu cérebro. Porque o corpo tem comunicação direta com a mente. É assim que a gente forma hábito. Eu já mando uma informação para o meu cérebro que eu sou confiante, que está tudo bem, que eu encaro tudo de frente. Então, uma pessoa autoconfiante, com autoestima elevada, você vê ela na postura, o corpo fala, o corpo se comunica. O que a gente fala é só 7%. 55% é a tua comunicação não verbal. É muito importante isso. É muito. Então, na medicina chinesa, eu avalio o meu paciente quando ele levanta da minha recepção. A maneira como ele olha, como ele levanta, como ele anda, como ele se veste, como ele conversa comigo. Se ele me olha no olho, o tom de voz, a cor da pele, tudo influencia. Porque é uma medicina global e é por isso que ela resolve qualquer doença, porque ela vai tratar a pessoa para chegar na doença. Para a gente trazer um pouquinho sobre a medicina chinesa, né, nessa situação, tem muita gente que desconhece e até às vezes repele porque não conhece, né? Quando a gente não conhece alguma coisa, exatamente, a gente bloqueia, às vezes sem dar a oportunidade de conhecer. Como que essa medicina chinesa ela pode alterar o total, o sistêmico? Porque ela tem um olhar holístico. O que é o olhar holístico? Não é nada a ver com o místico, as pessoas confundem. Então, ela vai olhar o espiritual, ela vai olhar o físico, ela vai olhar o emocional, ela vai olhar o tom de pele, se é gordo, se é magro. A gente faz uma inspeção geral somada a uma consulta de autoconhecimento. Eu vou perguntar tudo sobre a sua vida, hábitos de vida e sobre a sua fisiologia. O que é isso? Se você dorme bem, se dorme mal, se você dorme rápido, se você acorda de madrugada, se acorda sem despertador, se você transpira dormindo, como que tá a urina, como que tá as suas fezes, vou avaliar a língua. As doenças se manifestam na língua, a cor do seu rosto. Se você tem um padrão de uma pessoa mais irritada, mais explosiva, mais estressada, reverbera no teu tom de pele. Você é uma pessoa mais vermelha. Ai, Jesus, porque o fogo sobe, o calor sobe. E é uma medicina em que a gente avalia tudo isso, avalia a pessoa para chegar na doença dela. E o que a gente faz? Ela trabalha numa investigação de que todo órgão e toda víscera, um influencia o outro, um influencia o outro. E o nosso corpo é assim, dentro da nossa medicina. Então, para o coração ser saudável, ele precisa do pulmão, é um sistema cardiorrespiratório, o sistema digestivo, estômago, intestino. Aqui e mesmo a gente sabendo disso na faculdade, a gente separa. A medicina chinesa não, então a avaliação ela é do todo. Então, quando eu começo a avaliar que esse órgão influencia o próximo, que influencia o próximo, se eu tenho um desequilíbrio energético de base em determinado órgão, que eu avaliei nessa anamnese de Sherlock Holmes, muito
muito detalhada e personalizada, eu já sei que se aquele órgão tá com uma energia debilitada, ou do yin dele, que é a parte fria, ou do yang, que é o calor, eu já sei que o próximo está sendo afetado. Eu começo a elaborar uma conduta assim. Uma mãe saudável tem um filho saudável. Então, é um ciclo de geração na medicina chinesa. O rim é a mãe do fígado. O fígado é a mãe do coração. Eles vão... Porque dentro existe uma ordem. Existe uma ordem os dentro de todo um funcionamento. Né? E que o rim é a mãe de todos. Tanto é que se o paciente fica renal, é incompatível com a vida. Enquanto a gente está em outras cronicidades, a gente vai remediando com a nossa medicina. Chegou no rim, é game over. O chinês já sabe, é por isso que ele vive demais. E ele vive demais e bem. Porque ele tonifica o rim sempre. Ele trata o rim, ele cuida do rim. E a acupuntura, a erva chinesa e os hábitos de vida. Então, é assim que a gente faz essa avaliação. E o chinês, primeira coisa, né, o oriental, o que a gente se preocupa é com a parte espiritual e o emocional que está ligado com a mente. Então, quando você me perguntou no comecinho sobre a ansiedade, o que leva, o que causa, foi mais ou menos assim a pergunta. Para as pessoas me entenderem, é assim, a ansiedade é uma mente no futuro. As pessoas não sabem que o futuro não existe, que o passado não existe, só existe o agora. Quando você nasceu, era o agora. Quando você morrer, vai ser o agora. Sim. Por que eu vou me preocupar com amanhã se eu nem sei se esse amanhã vai chegar? É claro que eu não estou falando para a gente ser pessimista, a gente quer viver muito. Mas eu tenho que viver o agora. Quando eu começo a viver o agora, eu começo a ter uma consciência da minha fisiologia e do ambiente que eu estou. Eu paro de me preocupar, eu paro de pensar no amanhã, eu tiro a minha mente do amanhã. Eu trago ela para o agora. E claro que existem outros fatores, né? A gente fala muito, o que você assiste, tudo que você vê sua mente acredita. Então, se eu já tenho um quadro, né, de uma pessoa que a mente não para, que vem de um medo, é sempre de um medo. É sempre de um medo. Eu tenho medo de algo. Para eu estar ansiosa, eu estou preocupada, geralmente. Preocupada com o quê? Em não ter dinheiro? Em ficar doente, em não dar conta de tudo que eu tenho para fazer amanhã. Agora, Josi, a ansiedade, assim, em determinados termos, ela acontece com todo mundo. Quando que uma ansiedade se transforma num transtorno, ou seja, numa doença? Né? Porque assim, eu posso estar ansiosa. Vai ser meu primeiro dia de aula na escola. Eu tô ansiosa, é aquele momento. Passou o primeiro dia de aula, a vida que segue. Né? É o medo do novo. Volta lá no medo, né? Volta no medo. Mas é uma coisa passageira, é uma coisa pontual. Agora, quando a gente está falando de uma geração que vem de uma ansiedade crônica, né? Sim. De um transtorno, o que está acontecendo? Que assim, não é só pontual, não resolve ali imediatamente. Eu digo que ela acaba estando presente em todo mundo, porque o nosso cérebro funciona por neuroassociações e ele foi projetado, nosso sistema nervoso autônomo, que é o que comanda toda a tua fisiologia, sem que você se preocupe com isso, ele foi projetado para sobreviver, para te manter viva. Ele tem que te manter viva. Então, ele tem uma tendência muito grande a fugir do perigo. Sim. Por isso que é o uma medo... proteção, né? Então, assim, o novo, ele me traz um perigo. Então, se eu tenho alguma coisa nova, uma novidade, é óbvio que eu vou ficar, né, alguns pontos da vida. Quando começam as aulas, eu tenho uma viagem para fazer, isso é natural. Eu sou atleta, eu vou competir, eu vou falar em público, eu vou dar uma palestra, eu vou vir aqui no podcast. Eu fico, porque, lógico, ele tá tentando me proteger, ele vai tentar o tempo todo. Tem adrenalina. Ele vai buscar nas gavetas emocionais se aquela ocasião tem alguma relação com algum trauma que eu vivi lá atrás, só que eu não sei disso. Então, é muito individual. É normal nós termos uma ansiedade leve. Como que eu sei que ela é leve? Eu tenho um evento para acontecer daqui a uma semana. Eu penso nesse evento todo dia, mais um pouquinho. Isso não me consome. Isso não faz com que eu comece a ter sintomas físicos, como transpirar a minha mão,
Começar a querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ficar buscando outras coisas para poder ocupar minha mente, porque eu só penso nisso. Quando isso afeta o meu sono. Ansiedade está totalmente ligada à insônia. Pessoa com uma ansiedade patológica, ela não dorme bem. Se você não dorme, você não vive bem, você vive mal. Sim, até você precisa porque dormir. O sono, ele é reparador e é responsável então, por uma assim, série de hormônios, né? Meu, tu é ansiosa, já tá sem dormir, tá afetando o sono, tá reverberando no teu corpo, com sinais clínicos, vai procurar tratamento, porque isso é patológico. Então, tem que tratar a ansiedade, porque a ansiedade, quando ela não é tratada na causa, o que é a causa? Eu trato a Roberta para resolver a ansiedade dela. A Roberta, se ela não tratar ela, ficar só no remédio ansiolítico, o que vai acontecer? Daqui a um tempo, ela vai pro pânico. Uhum. Quando ela chega no pânico, daqui a pouco ela tá com depressão, que é o outro extremo. Tem total relação, uma coisa leva a outra. Sim. Porque de tanto eu viver no estado de fuga, de alerta, cortisol, adrenalina, noradrenalina, que é isso que a ansiedade faz, eu começo a baixar os meus neurotransmissores bons, que me dão tranquilidade. O que vai acontecer? Quem é deprimido tem uma baixa desses neurotransmissores. O efeito rebote é uma depressão. Uhum. A pessoa cai na depressão. Sim. E remédio não trata doença emocional. Você pode começar no remédio, mas você precisa buscar tratamentos, ferramentas que vão na origem para você se livrar do remédio e curar isso. E essa é a pergunta de 1 milhão, então, Josi. Quem já está sofrendo de ansiedade, imagina um caso, então, que a pessoa já está no remédio, né? Pode ter até um desvio postural também. Qual é a solução para essa pessoa? Para ela começar, primeiro ela tem que trazer consciência e um autoconhecimento do próprio corpo, dos comportamentos dela, como que ela está se comportando, qual que é o nível dessa ansiedade. Ela tem que começar a perceber os sinais clínicos para quando ela for procurar ajuda, ela tratar isso certo. Aí, quais são as melhores ferramentas para tratar isso? Medicina chinesa é o carro-chefe, vem em primeiro. Farmacologia chinesa, fitoterapia chinesa, que a gente tem as ervas da ansiedade, da emoção e as ervas para tratar a pessoa para chegar na ansiedade dela, a base do prédio. Se eu tratar só o primeiro andar, o prédio cai. Se ele continuar torto, uma hora ele cai. Então, medicina chinesa, e eu associo muito a programação neurolinguística, a PNL. Então, a medicina chinesa vai te dar ali um respiro, vai equilibrar as tuas emoções, vai fazer com que você fique calma, que essa mente se acalme para te dar um respiro para você começar a trabalhar em tudo que está no teu subconsciente, que é o teu sistema nervoso autônomo, tudo que está embaixo do tapete que você varreu, jogou lá embaixo, para que você vá nessa causa e reprograme isso. Entendeu? Então, a PNL, ela te traz um autoconhecimento com ferramentas poderosíssimas para mudar a tua vida e tratar qualquer patologia emocional, junto com a medicina chinesa, que é o primeiro que você deve procurar. E é claro, se eu tô torta, com escoliose, o RPG associado. Então, assim, nunca é um único tratamento, né? Tem, por exemplo, a disfunção do vago. Eu vou tratar a escoliose? Vou, com RPG. Mas o RPG não tem técnica para tratar uma disfunção de vago. Como que eu trato? Com osteopatia. Então, assim, são ferramentas. Okay. O importante, não existe doença incurável se a gente tratar a pessoa. Mas você tem que ver ela no todo. Né? Sempre no todo. Esse é o grande diferencial, né? A doença psicossomática, principalmente autoimune. Agora, já tem um tumor, já tem um câncer. O que vai determinar essa pessoa se curar, ela começar o tratamento e ela acreditar que vai ficar curada. Porque a tua mente acredita. O sistema nervoso autônomo é a tua mente subconsciente, que é 95% de você. Ele trabalha a teu favor. O que tu fala, o que tu pensa, o que tu acredita, o que tu sente é um decreto para ele. É assim que as pessoas se curam do incurável. É assim que o efeito placebo responde. Então, às vezes a gente se depara exatamente com casos que a gente até fala, casos sobrenaturais, né? Puxa vida, a fé daquela pessoa, ou por que uma pessoa na mesma situação, entre aspas, né? Porque, claro, cada organismo é de uma forma, mas em situações muito semelhantes, uma sai curada e a outra não. É a mentalidade. A fé, ela traz para essa pessoa uma mentalidade positiva. Se eu tenho uma mentalidade positiva porque eu tenho fé, eu vou acreditar com convicção, que é a crença, que em quem eu acredito vai me curar. O meu sistema nervoso autônomo, ele vai trabalhar na cura. É por isso que eu te ofereço um placebo falando que tem princípio ativo. E você toma farinha e você responde. Por quê? Porque você acreditou em mim.
Eu falei que tem, você não sabe que não tem. E é assim que um paciente que viveu com câncer anos, assim, digamos, Sim. né? Não tinha sintoma. O dia que ele descobre, que ele abre o exame, que o médico fala, ele morre em dias. Porque ali ele já se entregou. Ele já mandou a informação pro sistema nervoso autônomo que é game over. Ele não vai trabalhar na cura. Entendeu? É assim que a fé entra. Só que as pessoas não sabem disso. Existe toda uma explicação neurocientífica para a fé, para o placebo. É pela autossugestão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que as pessoas falam para nós, a maneira como você dá uma notícia para um paciente. Sim. Tudo isso reverbera no tratamento dele. E é assim que os animais e as crianças têm 100% de eficácia na acupuntura. Por que será? O animal está ali sem nenhum preconceito, ele não sabe nem o que está acontecendo. A criança, a mesma coisa. É óbvio que o tratamento vai funcionar. Agora, aquele paciente que vai para a acupuntura desacreditando, e mesmo assim ele vai ter resultado, mas ele não chega aos 100%, porque 50% é o profissional e a ferramenta. A técnica, sim. Os outros 50% é a própria pessoa, porque é a mente dela. A mente é a cabine de controle de todos os nossos sistemas. É como se você entende, né? Que a sua própria mente produz a doença, ela também pode produzir a cura. Óbvio. Exatamente. Existe um livro para a gente fechar, para as pessoas lerem. Todo mundo deveria ler esse livro. É do Dr. Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. O seu subconsciente é o seu sistema nervoso autônomo, o sistema límbico, que é o sistema que regula as tuas emoções, que está ligado aos neurotransmissores. Então, as pessoas deveriam ler, porque ali ele explica todo o poder. Ele fala exatamente isso. Se a tua mente te deu saúde e agora você está doente, ela sabe a cura. Basta você encontrar o caminho para a cura. Aciona o caminho, exatamente. Exatamente. Descomplicou sua vida? E aí, agora entendeu o que significa ansiedade, como você consegue sair dela? Josi, muito obrigada pelas Eu que agradeço a oportunidade. Valiosíssimas. Obrigada. Uma delícia conversar com você. Parabéns, viu? Obrigada. Descomplica aí, fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.